Quem é que está governando o seu tempo? Quem é que está mandando na sua agenda? Hoje, a nossa leitura é o capítulo de número 23 do livro de Levítico. Eu quero te fazer um desafio. Leia todo esse capítulo, é muito lindo. Nós estamos vendo ali Deus instituindo momentos para que o povo esteja refletindo sobre quem é Deus e também cuidando de si mesmo, cuidando dos outros, vivenciando essa experiência em família e não se esquecendo de quem é Deus e qual o propósito dele para o seu povo. No capítulo 23, no verso 3, nós vemos Deus dizendo a Moisés para que ele diga ao povo: vocês têm 6 dias para trabalhar, mas o 7º dia é o dia sagrado de descanso. O sábado é um dia dedicado a Deus. Quando a gente olha para esse versículo, podemos ficar igual o povo no tempo de Jesus, pensando na religiosidade. No sábado eu não faço nada, eu guardo o sábado, ou eu guardo o domingo, ou eu guardo um dia para o Senhor. Mas na realidade, o texto está falando que você precisa aprender a descansar, primeiro em Deus. Quando nós descansamos em Deus, descansamos também o corpo, nós somos humanos, precisamos de descanso. As pessoas que trabalham demais, tem até uma doença que fala sobre o vício de trabalhar muito, que precisa de tratamento. Por isso, quando eu olho para Deus definindo, vocês precisam de um dia para descansar, é porque precisamos também aprender a descansar nele. Ao mesmo tempo, alguém pode me perguntar: pastor, e hoje em dia, qual o dia que é para descansar no Senhor? Qual o dia sagrado para o Senhor? Primeiro, em Jesus, nós aprendemos que no tempo de Jesus as pessoas transformaram a regra em lei e essa lei se tornou tão pesada, mas tão pesada, que o próprio Jesus então ensina na sua época que cuidamos de pessoas, olhamos para pessoas, amamos pessoas, e o sábado foi feito para que o ser humano descansasse. Se você descansa no domingo, se você descansa na segunda, se você descansa na terça-feira, não importa. O mais importante é que você descanse no Senhor e coloque a sua vida no altar do Senhor. Se disponha a viver para o Senhor. Vivemos também um outro conflito. Por que a igreja cristã moderna se reúne aos domingos? Primeiro, eu conheço igrejas que se reúnem de segunda a segunda, e é assim que precisa ser, de segunda a segunda, sem fechar as suas portas, louvando, adorando, exaltando ao Senhor, estudando da palavra de Deus, de segunda a segunda, ou de domingo a domingo, vivendo essa experiência maravilhosa com Deus. Afinal de contas, hoje não é um dia na semana consagrado ao Senhor, são todos os dias consagrados ao Senhor, é a minha vida consagrada ao Senhor, é a minha vida entregue nas mãos do Senhor. Mas nós também nos reunimos aos domingos para a celebração, porque foi no primeiro dia que Jesus Cristo ressuscitou. É no primeiro dia que os cristãos começam a se reunir, está lá no livro de Atos. É no primeiro dia que o livro do Apocalipse se diz, o dia do Senhor. Nos reunimos aos domingos, numa declaração, numa proclamação de que a morte foi vencida pela vida. E a morte foi vencida pela vida de uma forma tão completa que eu e você estamos aguardando a experiência maior, de que é uma vida eterna na presença do Pai, na presença de Cristo Jesus, o Senhor. No capítulo 23, além do sábado, nós temos também o dia do perdão, que é um momento de contrição, de jejum, de humilhação, reconhecendo o quão miseráveis somos, o quão pecadores nós somos e o quanto carecemos da graça de Deus. Por isso, hoje, quando eu leio esse capítulo, o meu discurso para você hoje: menos religiosidade e mais santidade. Menos religiosidade e mais experiência com Cristo. Menos religiosidade e mais intimidade com Deus. Menos religiosidade e mais vivência no altar do Senhor. E quando eu falo de religiosidade, são regras vazias. Temos muitas vezes igrejas cheias de pessoas em busca de bênção, mas não estão buscando santidade.
congregações lotadas de gente querendo uma experiência com Cristo, mas não estão dispostos a se humilhar, a se arrepender e reconhecer os seus pecados para viverem o verdadeiro avivamento que o Senhor espera realizar em nossas vidas nesse tempo. Por isso, eu te convido. Vamos buscar uma vida de oração na presença do Senhor. Vamos fazer com que o Senhor seja o dono da nossa agenda. Vamos deixar de lado esse corre-corre da vida moderna e vamos olhar para Cristo Senhor. Vamos dedicar tempo para a nossa experiência com Deus, na oração, na leitura bíblica, na comunhão com os irmãos, como igreja do Senhor. Que Deus abençoe de forma poderosa o seu dia. Afinal de contas, é o próprio Deus que diz: eu sou o Senhor. Que Deus seja o dono da nossa agenda, que Deus seja o dono do nosso tempo, que Deus verdadeiramente governe a nossa vida.